Eu não sei se tem ou não tem nada a ver com o Estado. É por isso que eu estou buscando uma CPI aqui nessa casa. E acho que deveria ser obrigação de todos aqui, pra gente apurar se tem ou se não tem a ver com o Estado. Porque a conversa que a gente escuta em todos os lugares é que, mais uma vez, não sei se é verdade, mas ouvi, é que a PEC se tornou uma cabine de pedágio do Espírito Santo, que os empresários, para captarem investimentos no Fundo Soberano, precisavam bater lá primeiro, que aí esses investimentos eram liberados. Se fossem diretos, acessar o fundo, não conseguiam nada. E eu tenho depoimentos de empresários, de gente que chegou a querer investir 300 milhões aqui no Espírito Santo e que não conseguiu de forma nenhuma acesso ao Fundo Soberano. Pô, os caras não conseguiram o dinheiro lá do fundo por causa de sacanagem mesmo, né? Ele denunciou, assim, conversou com algumas pessoas nos bastidores, né, dessa questão de dificuldade do Fundo Soberano, mas assim, ele tem receio, né, de atrapalhar, né? Mas o tempo inteiro, não, passa lá na PEX, conversa com a turma. Não sei se é verdade. A CPI era fundamental pra gente descobrir isso. Ex-secretário de Vitória tá envolvido, irmão de ex-secretário. Vamos descobrir, gente. Se as pessoas que estão levantando esse tipo de suspeita tivessem interesse real em descobrir isso, assinariam a CPI. Eu faço o compromisso público. Ele é o primeiro que eu assino para convocar. O primeiro, faço o compromisso público aqui. Agora, será que os demais vão ter interesse de convocar outras pessoas? Ou a intenção é só tentar livrar alguns da responsabilidade que não é o Lucas Polezi que insinua? Mais uma vez, são informações divulgadas por vários veículos, inclusive a Veja. Gente, a Apex estava divulgando investimento na Carbyne, prometendo rendimento de até 135% do CDI. Me fala como que isso não é o caso master. Agora, se o Lucas Polezi, um burro, eu sou um burro da roça, um idiota, eu tenho prints avisando as pessoas do meu ciclo social, há 6 meses atrás, tira o seu dinheiro de lá porque vai dar merda. Imagina as pessoas que estavam lá dentro, né? Se não sabiam de nada, se não sabiam que prometer 135% do CDI ia estourar uma bomba. Não tem dinheiro do Estado na Apex. Mas a situação com o BTG, que é o parceiro da Apex, é completamente diferente. Por exemplo, tem dinheiro do Fundo de Descarbonização do Estado gerido pelo BTG depois que o BTG se tornou parceiro comercial da Apex e sem nenhuma transparência no processo, nenhuma. A gente representou e notificamos o governo do estado sobre não ter encontrado transparência nenhuma em como esse processo se deu. E adivinha, temos tudo registrado. O site foi atualizado depois das nossas críticas. As informações de transparência mínima, que estão muito longe do essencial, entraram no site do Fundo de Descarbonização só depois que a gente passou a questionar essa amizade, essa parceria, no mínimo suspeita, né? Que rende tantos benefícios. A Apex era uma empresa antes. Depois que entrou familiares de políticos do estado, de membros do governo, aí foi só deslanche. Tudo passou a dar certo, todos os negócios passaram a prosperar, os bancos que se tornaram parceiros passaram a conquistar acesso a fundos do estado em processos, no mínimo, nebulosos, e as coisas foram avançando assim. Ataques a familiares, meu Deus do céu, jamais, nunca falei de filho de ninguém da política e muito menos deles, mas as circunstâncias obrigam, né? Ou então a gente vai ter que abandonar o mandato, abandonar o que é prerrogativa parlamentar nossa de fiscalizar para não envolver um familiar, se o familiar se envolveu nessa situação. Uma parte, deputado Lucas, eu não citei o seu nome, tá, só para você... Eu falei de pessoas que estão fazendo, não falei de... Eu não citei seu nome também não, deputado. Não sei, porque você acabou de falar aí que ataque... É minha parte. Fazendo ataque família. Mas, eu deixei o senhor falar. O senhor pode respeitar minha fala? Desculpa, fazendo favor? Eu pedi uma parte. Tá, deixa eu falar, depois o senhor fala. Fui eu que ataquei filho ou será que foi a revista Veja que lançou uma matéria dizendo que o filho do nosso governador era diretor de compliance, responsável por metade do rombo da Apex. Acessou o cargo um dia depois da maior emissão de debêntures até agora, 60 milhões. Isso foi formalizado num dia, no dia seguinte o filho do nosso governador acessou a esse cargo, sem saber de nada, eu não tô acusando nada, não sabia de nada, gente. Não sabia de nada, é isso que eu tô falando. Os cargos que ele ocupava eram incompatíveis, ele era vice-presidente da Apex e acionista da empresa, ou seja, ele era a pessoa que captava investimentos de empresários e ele passou a ocupar a diretoria de compliance, que fiscalizava esses investimentos captados. Quem está dizendo isso não é nada o Lucas Polezi, gente. O Lucas Polezi é um opositor, o Lucas Polezi não sabe nem do que ele está falando. Quem está falando isso é a revista Veja, que diz que ele ocupava funções
contraditórias, com interesses contrários. Sobre o fundo de descarbonização, processo de licitação sem transparência nenhuma que eu falei aqui, ele escolhia a gestora. Quem ganhou, BTG Pactual Asset, e a gestora nomeava a administradora, que era responsável por fiscalizar a aplicação do fundo de descarbonização do Espírito Santo. Quem é a administradora responsável por fiscalizar? BTG Pactual Serviços Financeiros SA. Tá tudo certo, tá tudo certo. Quem é responsável por captar o dinheiro é responsável pela diretoria de compliance, de fiscalizar, entra no cargo um dia depois da emissão mais milionária de todos até hoje, não tem nada a ver. E no próprio fundo de descarbonização do Espírito Santo, a mesma que ganha para gerir o dinheiro é a mesma que também vai fiscalizar ele. São 500 milhões de royalties de petróleo do Espírito Santo, o dinheiro que podia mudar a história de uma geração desse estado, ser investido em saúde, em educação, em muita coisa. Mas está nesse cenário aqui de hoje. E a gente não pode desconfiar, a gente não pode falar nada, a gente não pode querer fiscalização. Essa CPI era uma obrigação, pô. Era uma obrigação, desculpa, gente. É muito dinheiro envolvido. Lógico que muita parte do problema é privado. Vai ser resolvido pelos sócios, pelos interessados na questão da justiça. Mas e as outras informações que a gente ouve, que a gente recebe? Tinha que ser convocados empresários que estão vindo denunciar. O rombo estimado que começou com 500 milhões... Essa semana era 1 bi, hoje já as notícias eram de 1,4 bi. Rapaz, é muita gente nesse estado que vai ser muito prejudicada. E a gente tem que apurar, tem o dever de apurar, porque é uma coisa que vazou o estado, a imprensa nacional já está cobrindo, os problemas são grandes, acho que as desconfianças que a gente mantém aqui são muito relevantes, porque não é um fato isolado, gente. Nosso governador tem apelido em planilha de propina, de empreiteira. O nosso governador teve secretário da Fazenda, quem tinha a chave do cofre, preso. O nosso governo teve denúncia de gente da Seconte tentando extorquir gente. Ontem, advogado do nosso governador sofreu busca e apreensão por estar envolvido no esquema do INSS. Então, tá igual o Lula. Todo mundo em volta tá metido na merda e ele não sabe de nada, ninguém sabe de nada. Pelo amor de Deus, gente. E a gente vai, não tem nada pra fazer, não vamos fiscalizar, não tem CPI, não, vai tudo pra baixo do tapete. A gente tem obrigação de investigar. Ninguém tá falando que é culpado, não, mas os apontamentos levantados aqui são claros, pô. O cara é responsável pelo compliance de metade do rombo. Cadê o compliance? Cadê a governança? Como é que isso aconteceu? Foi o menino lá, o Cinelli, ele foi com um totem do banco e um talão de cheque e sumiu com 1 bilhão? Pelo amor de Deus, é muito dinheiro, é prejuízo bilionário pro setor produtivo do nosso estado. Hoje um monte de empresário, de gente falando que tá entrando com ação, que tá processando, que tá... É um problema crônico pro nosso estado e a gente precisa fazer alguma coisa.